Mas é importante entender que nós fomos chamados por Deus para salvar, não a Deus, mas para salvar homens, para salvar pessoas. E o meu testemunho, primeiro Deus olha para o meu coração, mas depois então Jesus diz assim, olha, tudo bem, eu olho para o coração, mas é importante que você viva uma vida de atitude correta, com palavras corretas, vivendo uma vida correta, para que os homens possam ver as vossas boas obras, possam ver as suas atitudes e glorificar o Pai que está nos céus. Começa no coração, mas vem para a nossa vida. Mas a libertinagem diz não, Deus só olha para o coração. E não foi isso que esse jovem estava dizendo, mas eu estou explicando que é um versículo que eles usam. E o crente na libertinagem, ele é crente, ele ama a Deus, ele está na igreja, mas presta atenção, ele toma a forma do mundo, ele faz as coisas do mundo, ele perde o temor de Deus, e através da sua conduta compromete o seu testemunho cristão, achando que está tudo ok, racionalizando as atitudes erradas. Eu creio que esse é o maior problema da igreja do século 21, libertinagem. Por muito tempo a igreja esteve embaixo de um legalismo. Hoje o maior perigo da igreja é a libertinagem, não só da igreja Mensagem de Paz, mas das igrejas em geral. Antigamente dizia, você não pode ir ao cinema. Hoje diz, ok, pode ir ao cinema, mas aí as pessoas extrapolam e vê tudo que não presta. Antigamente dizia, não pode tomar vinho. Aí hoje diz, ok, pode tomar vinho, então a pessoa se embriaga. Antigamente dizia, não pode ver televisão. Quando eu conversava com esse irmão, ele dizia assim, olha, numa cidade lá no interior do Goiás, não podia ver televisão. Então, ninguém tinha televisão. Quando o pastor liberou, na cidade pequena, foi uma bênção para as pessoas que vendiam televisão. Porque a igreja era muito grande e televisão bastante. Aí tudo bem, pode ver televisão. Aí põe logo a Globo em casa. Só começa a assistir essa novela que não presta, isso que não traz edificação nenhuma. Então, não é a televisão, é o que assiste na televisão. Então você hoje tem jovens que fazem coisas erradas, você tem homens, mulheres que fazem coisas erradas e argumentam e racionalizam, todo mundo está fazendo. Então libertinagem é uma ameaça para a igreja. E o terceiro aspecto de Gálatas é liberdade, diga comigo, liberdade. E a liberdade cristã é o equilíbrio. Diga comigo, liberdade cristã é o equilíbrio. Mais uma vez, é o equilíbrio. Liberdade é conseguir viver entre o legalismo e a libertinagem. E eu quero dizer para vocês que não é fácil. Porque em todos os aspectos da nossa vida, livre para Deus é conseguir viver entre o legalismo e entre a libertinagem. Você conseguir viver equilibrado. E esse é o maior desafio que nós encontramos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, e até agora tudo foi introdução da minha mensagem. A mensagem está aí e eu entrego ela em poucos minutos. Gálatas, capítulo 5. Paulo está falando desses 3 princípios que estão colocados para vocês na projeção. Princípio de libertinagem, princípio de legalismo e o princípio de liberdade. Paulo abre com a afirmação no verso número 1. Esse é o tema do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Presta atenção, esse é o tema do capítulo 5. Foi para a liberdade. Foi para o equilíbrio que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Aí Paulo vai falar sobre o problema do legalismo. E não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Aquelas pessoas que acrescentam condições para a sua salvação. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Ou seja, se você aceitar condições para a sua salvação, não acrescenta nada na sua vida espiritual.
o tentar usar uma roupa para agradar a um certo grupo de pessoas, ou deixar de fazer alguma coisa porque alguém impõe sobre você, Jesus não vai receber nada disso. De novo, declaro a cumprir a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você quer voltar ao jugo passado do Velho Testamento? Vocês que procuram ser justificados pelo legalismo, pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E aí Paulo fala algo tremendo. Eu gosto de Paulo como vocês corriam bem, vocês estavam indo tão bem na vida cristã, quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. E Paulo faz outra afirmação, por favor ouça, porque essa afirmação no verso 9 faz parte da receita para o equilíbrio. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jovem, por favor, eu vou falar com vocês hoje à noite. Homens, por favor, ouça, um pouco de fermento. Não precisa muito. Se você se mistura com lixo, você se torna lixo. Se você se mistura com fermento, ele vai levedar a tua massa. Paulo diz, as más conversação corrompem os bons costumes. Se você se mistura com pessoas em ambos extremos, se você se mistura com pessoas legalistas, você se torna legalista como elas. Se você se mistura com pessoas na libertinagem, você se torna como elas. Paulo diz, cuidado com quem você anda. Porque é mais do que dizer, somos livres, cuidado com quem você anda. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não posso nunca mais voltar ao legalismo nem à libertinagem. Eu preciso de pessoas que estão realmente libertas para estar do meu lado. Aí ele diz, verso de número 10, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, nesse caso o escândalo da cruz foi removido. Quantas vezes que o perturbam, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo usa uma ironia aqui que eu não quero nem entrar nisso. Então, Paulo está falando sobre o problema do legalismo. Verso de número 15 e 16, 12 a 14, Paulo fala do problema da libertinagem. Olha o verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, porque Deus nos chamou para a liberdade, Ele nos chamou para sair do legalismo e ficar no equilíbrio. Não use isso como uma desculpa para viver em pecado. E se você pode botar o dedo aí e ir para 1 Pedro, está errado ali, é 1 Pedro, capítulo de número 2. Pedro diz a mesma coisa em 1 Pedro 2, verso de número 15 e 16. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 2, 15 e 16. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como os servos de Deus. Volte, por favor. Paulo está dizendo o seguinte, gente, preste atenção. Só porque o jovem tem a liberdade de dirigir, não significa que ele deve pegar o carro, quebrar as leis, fazer pega, dar cavalo de pau, só porque ele tem a liberdade de dirigir. Só porque você tem a liberdade de tomar um copo de vinho com a sua refeição, não significa que você tem que se embebedar. Só porque você tem a liberdade de ir no cinema, não significa que você tem que ver um filme imoral, com nudismo, com palavras torpes. Preste atenção.